Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom, eu vim aqui fazer um pequeno orçamento aqui de um serviço que graças a Deus, Deus iluminou, porque Deus ele abençoa aquelas pessoas que têm um objetivo e que gostam de trabalhar. Mas não é isso que eu queria falar exatamente. Você sabia que a transposição do Rio São Francisco já tem mais de 1 século e meio? O projeto, para me ser bem claro, o projeto da transposição do Rio São Francisco, ele começou desde a época do Brasil Colônia. Preste bem atenção que eu vou falar com você. Sabe quem? Dom Pedro II. Isso aí mesmo. Isso já veio desde a época do Brasil Colônia. Quando chegou em alguns governos, vamos lá, governo FHC, tá? Tô só lembrando dos fatos aqui, que eu andei lendo e estudando sobre o caso. Quando chegou no governo FHC, ele saiu do papel no governo FHC, ok? Onde é que foi feita a previsão orçamentária, mas só que teve toda aquele empecilho, aquela burocracia do meio ambiente, de não sei o quê. Olha, preste bem atenção, essas ONGs que defendem meio ambiente, na realidade, elas defendem dinheiro delas. Preste bem atenção. Porque vai causar impacto, vai causar isso e aquilo. Porque o pobre tem que se ferrar, segundo essas ONGs e segundo algumas pessoas. E a obra, esse projeto, ele foi parado por diversas vezes. E o Nordeste passou por várias crises de seca. Inclusive crise de seca que durou, se eu salvo engano, 4 anos. Ok. Agora, preste bem atenção. Em 2007, Lula, o ladrão, iniciou-se as obras, que era para 3 anos. 2007, era para ter terminado em 2010. Não terminou. E detalhe, nesse meio aí, vocês podem ver lá nos autos do Google, pesquisa e vê, a Polícia Federal pegou desvio de dinheiro de 2 trechos. Se eu não me engano, acho que foi do trecho 14 e 15 ou 13 e 14. Não estou muito bem lembrado. É um desses, 13 e 14 ou 14 e 15. Desses trechos. Aonde se pegou-se desvio de verbas. E quem estava, se eu não me engano, salvo engano, OAS e Odebrecht. Ok? E aí a obra parou. A obra começou em 4,5 bi e depois ela aumentou para 8 bilhões. Quase que dobrou o seu valor. Depois disso ela parou e o que nós vemos? Placas de cimentos simplesmente soltando das encostas. E no fim, não foi terminado pelo governo do Lula ladrão. Beleza? Depois veio a Dilmanta, que inaugurou, se eu não me engano, acho que o Eixo Leste, se eu não me engano, salvo engano, inaugurou o Eixo Leste e disse que a obra terminaria, isso em 2015, e disse que a obra terminaria em 2016. A obra seria concluída em 2016. A obra foi concluída em 2016? Não. O projeto foi do Lula Arápio? Não. O projeto veio há mais de 100 anos atrás. Então, é simplesmente o Lula Arápio fazendo cortesia com o chapéu dos outros. Quer dizer, iniciou-se no governo FHC, ok? Lula começou as obras em 2007, com previsão de término de 3 anos, não terminou, durou 12 anos e, por fim, a obra foi para mais de 12 bilhões de reais, onde que teve desvios, onde que teve um monte de coisa errada. Aí eu vejo uns acéfalos dizendo que Lula quis tirar o nordestino. Não, Lula, ele usava a pobreza e a seca para ele poder se promover. Inclusive, até em muitos casos, ele até chorava, que o povo nordestino é um povo sofredor. Realmente, Nordeste, sim, foi um povo sofredor. Porém, mais ou menos em 1984, essa obra começou, vamos lá, salvo engano, se parece, o projeto começou em 1877. Ok? Época do Brasil Colônia. Estude, pesquise. Já que vocês todos esquerdistas mandam a gente estudar, estude, pesquise e olhe lá. Então, eu lembro que em 1984, quando eu tinha por volta dos meus 12 anos, a gente estudava, eu me lembro muito bem que na escola sempre se falou que o solo nordestino era um solo extremamente fértil, porém que se tinha que se trabalhar isso. Aí eu pergunto para vocês, os governantes anteriores se importaram em fazer com que o Nordeste andasse? Não. Porque sempre foi de interesse deles manter o nordestino aqui na palma da mão, manter os pobres aqui na palma da mão, para quando chegar em época de eleição, simplesmente fazer uma propaganda. E é isso que essa galera não entende.
É isso que essa galera não entende. Então, de uma maneira escrota, de uma maneira chula, de uma maneira, como é que eu posso falar para vocês, podre, sempre se usou a pobreza para poder se eleger, para poder. Chega Bolsonaro e simplesmente, onde é que até hoje não tem um quadro de corrupção, não tem um quadro de desvio de dinheiro ou de conduta de qualquer um dos seus ministros. Pesquise quantos ministros e quantas pessoas foram presas na época do PT. De roubo de dinheiro público. Ok? Isso estou falando em questão de obra. Agora vamos na outra questão, muito mais agravante ainda. Lembra quando o Fantástico, ele fazia, né? O Fantástico fazia uma matéria dizendo: ah, fulano de tal comprou uma casa não sei aonde. Bertano comprou uma casa não sei aonde. Deixa eu... Mas aqui que tá quente pra caramba, e até o ar da vazão. E fulano de tal comprou uma casa, comprou um carro, comprou isso. Sabe de onde que vinha esse dinheiro? Vinha de dinheiro público. Lei Rouanet. Da qual usava-se o dinheiro público para poder promover shows, para poder promover diversos, né, diversas, como é que eu posso falar para você, diversas ações artísticas. Então saía do erário público e ninguém questionava isso. E como depois que Bolsonaro foi eleito, nós começamos a descobrir isso tudo. E detalhe, essa galera esquerdista, simplesmente, eles ficam bravos quando simplesmente começa a mexer aonde? No bolso deles. Então muitos artistas de renome, de posses, na realidade quem sustentava a iate, quem sustentava a casa deles, quem sustentava os luxos, quem sustentava as viagens, quem sustentava os colares, somos nós os brasileiros, através da Lei Rouanet, que saía do dinheiro público. Será que está dando para perceber isso? Quando o Bolsonaro chega, acaba com a mamata, reduz a Lei Rouanet, começa a mexer no bolso deles, simplesmente o que acontece? Eles começam a dar piti. Pessoal, preste bem atenção. Quando você começa a mexer no sistema e você começa a atingir pessoas dentro do sistema, você pode ter certeza que essa galera do sistema, que está acostumado com a mamata, com a facilidade, vai gritar. Nós vemos aí aquele Chico Santa Cruz, que eu não sei que... Me desculpe, a merda de uma música, uma merda de voz, não canta porcaria nenhuma, diz que infelizmente ele vive num país que infelizmente ele tem que trabalhar. Dá pra perceber um negócio desse? Meu Deus do céu, onde é que país é esse, meu senhor? Pois é, em 2022, eu voto 22. Porque eu quero que as mamatas acabem mais ainda. Vamos pensar, se não tem essas mamatas de Lei Rouanet, se não tem esse desvio de dinheiro, o nosso país seria a maior potência do mundo. Vou falar? Nós seríamos uma potência até maior que o próprio Estados Unidos, se eu não estou usando de demagogia ou de exagero, se eu não estou sendo hipérbole, né? Então preste bem atenção. O Brasil tem a potência para ser gigantesco. Porém, que aqueles que antecederam o governo Bolsonaro simplesmente nunca quiseram que o Brasil crescesse ou fosse para frente. Nunca quiseram que o povo crescesse. É só você começar a analisar. O salário mínimo é R$1.200 e poucos. E hoje, um aluguel chega a R$1.200. Vocês estão entendendo? Nós somos o país que tem mais impostos em todo o mundo. Vocês estão entendendo isso? É fácil ser empresário? Não é fácil ser empresário nesse país. É difícil pra caramba. Então você vê que eu comecei com um assunto e vim trazendo, porque uma coisa vai atrelando a outra. Se você tem um governo da qual ele pega a verba do erário público e ele aplica, ele investe no seu povo, é o que o Bolsonaro está fazendo, investindo no povo brasileiro, investindo no Brasil, pode ter certeza que a desigualdade começa a cair. Aonde que o profissional liberal, pintores, pedreiros, vão ter mais serviço, as pessoas vão poder trabalhar mais, enfim. Preste bem atenção. Um governo que não tem corrupção, que não tem roubalheira, que não tem, né? Como é que eu faço? Os argumentos, os trâmites ilegais, ele faz com que o seu país cresça. E é o que está acontecendo com o Brasil. Porém que muitas pessoas não percebem isso. O senhor Lula Arápio, né? Ele diz que está em primeiro lugar das pesquisas. Eu faço um desafio ao Lula. Lula, saia às ruas. Lula, passeie de moto. Lula, ande de mula. Aliás, você não pode montar numa mula, não é verdade? Porque senão seria até ofensa mesmo. Eu faço um desafio a você, Lula. Saia nas ruas,
Vamos ver a sua popularidade. Para com essa palhaçada, essa hipocrisia de dizer que você não está saindo na rua por causa da pandemia. Porque a fraudemia, na realidade nunca existiu. O povo foi adestrado de maneira, e um experimento social foi feito. Assim foi feito com a população brasileira, e assim foi feito. Porque o brasileiro, ele anda segundo o pensamento dos outros. Preste bem atenção que eu vou falar uma coisa para você. Os grandes não querem que você pense. Os grandes não querem que você raciocine. Os grandes, não todos, não estou aqui generalizando, mas muitas pessoas que estão no poder jamais vão querer que você use o seu cérebro a seu favor, e sim a favor deles. Preste bem atenção, em 2022, é Bolsonaro na cabeça. Bolsonaro não é Jesus e nem o Messias, mas ele é o Messias, ele é o Jair Messias Bolsonaro. Esse é o cara, é esse que o preto aqui vota. Forte abraço.